A história que você vai ouvir hoje foi apagada por séculos, mas ela explica tudo o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe deste estudo revelador que vai mudar sua visão sobre a fé cristã. Porque a história do cristianismo foi escondida. Irmãos, o que você sabe sobre as origens reais da sua fé? A maioria dos cristãos vive hoje uma religião diluída, cheia de tradições humanas, mas vazia do poder dos primeiros seguidores de Jesus. Enquanto você assiste a este vídeo em segurança, milhões de irmãos seus no passado foram queimados, vivos, devorados por leões e crucificados de cabeça para baixo apenas por carregarem o nome de Cristo. Eles não tinham Bíblias impressas, cultos com luzes de palco ou pastores famosos, mas tinham algo que muitos de nós perdemos: a coragem de morrer pela verdade. Este estudo vai te levar numa jornada chocante desde o sangue dos mártires, regando a igreja primitiva, a traição de Constantino, que transformou o cristianismo em religião de Estado, até os segredos sujos que a Igreja Católica escondeu por 1500 anos antes da Reforma. Mas atenção, isso não é só história, é um alerta para hoje. Porque a mesma perseguição que destruiu cristãos no Coliseu está voltando e muitos não estarão preparados. Você está pronto para conhecer a verdade? No alvorecer do primeiro século, quando o Império Romano dominava o mundo conhecido, um evento extraordinário estava prestes a mudar o curso da história humana. Tudo começou com um humilde carpinteiro da obscura cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Sua chegada marcou o cumprimento de centenas de profecias milenares, mas poucos reconheceram a magnitude do momento. Durante 3 anos intensos, Jesus realizou um ministério que desafiava todas as expectativas religiosas e políticas da época. Ele não veio como um conquistador militar ou um líder político, mas como o servo sofredor profetizado por Isaías. Os ensinamentos de Jesus revolucionaram completamente o conceito de relacionamento com Deus. Enquanto os líderes religiosos de Jerusalém se preocupavam com rituais e tradições, Jesus pregava um reino espiritual baseado no amor, na graça e no sacrifício pessoal. Seus milagres, desde a cura de leprosos até a ressurreição de Lázaro, não eram meros espetáculos, mas sinais poderosos que autenticavam sua mensagem e sua identidade como o Messias prometido. Porém, o clímax de seu ministério terrestre ocorreu na cruz do Calvário, onde ele, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. A ressurreição de Jesus no terceiro dia não foi apenas um milagre isolado, mas o evento fundador do cristianismo. Durante 40 dias após ressuscitar, Jesus apareceu repetidamente aos discípulos, dando-lhes instruções finais e preparando-os para a missão que mudaria o mundo. Sua ascensão ao céu não marcou o fim, mas o início de uma nova era. A era da igreja, capacitada pelo Espírito Santo. O dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, representou o nascimento oficial da igreja cristã. Naquele dia extraordinário, o Espírito Santo desceu com poder sobre os discípulos reunidos no cenáculo, capacitando-os a pregar com ousadia e realizar sinais miraculosos. O resultado foi impressionante. Cerca de 3.000 pessoas se converteram em um único dia, formando o núcleo da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Esta igreja primitiva vivia em profunda comunhão, compartilhando seus bens voluntariamente e dedicando-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A vida da igreja primitiva não foi isenta de desafios. Quase imediatamente após seu nascimento, a igreja enfrentou intensa perseguição. Os mesmos líderes religiosos que haviam condenado Jesus à morte agora voltavam sua atenção para seus seguidores.
Estevão tornou-se o primeiro mártir cristão, apedrejado até a morte por sua fé inabalável. Paradoxalmente, essa perseguição inicial serviu para espalhar o evangelho ainda mais rapidamente, conforme os crentes se dispersavam de Jerusalém para outras regiões. A conversão de Saulo de Tarso, um dos principais perseguidores da igreja, marcou um ponto de virada crucial. Transformado pelo encontro com Cristo no caminho de Damasco, Paulo, como passou a ser conhecido, tornou-se o maior missionário da história. Um cristão, suas viagens missionárias pelo mundo mediterrâneo e suas epístolas profundamente teológicas estabeleceram as bases doutrinárias da fé cristã e expandiram dramaticamente o alcance do Evangelho. Em poucas décadas, o cristianismo havia se espalhado desde Jerusalém até Roma, o coração do império. Comunidades cristãs floresciam em cidades importantes como Antioquia, Corinto, Éfeso e Filipos. Estas igrejas locais, embora enfrentando perseguição e desafios internos, mantinham uma fé vibrante e um testemunho poderoso em meio a uma cultura predominantemente pagã. A igreja primitiva caracterizava-se por uma fé simples, mas profunda, uma ética de vida transformada e uma esperança escatológica vívida. Os primeiros cristãos viviam na expectativa constante do retorno de Cristo, o que os motivava a viver com integridade e a espalhar o evangelho com urgência. Sua mensagem central permanece inalterada até hoje. Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, é o único caminho para a reconciliação com Deus. O Império Romano, que dominava o mundo mediterrâneo com mão de ferro, encontrou na nascente fé cristã um adversário inesperado e indomável. O que começou como uma seita judaica marginal transformou-se em poucas décadas num movimento que desafiava os próprios fundamentos da ordem imperial. A perseguição aos cristãos não foi um evento isolado, mas uma série de ondas repressivas que varreram o império ao longo de 3 séculos, deixando um rastro de sangue e heroísmo que moldaria para sempre a identidade da igreja. No início, as autoridades romanas confundiam os cristãos com uma facção judaica, mas quando perceberam que se tratava de um movimento distinto que recusava participar do culto imperial e cujos membros se reuniam secretamente, a máquina de repressão foi acionada. O primeiro grande perseguidor foi o próprio imperador Nero, que em 64 d.C. encontrou nos cristãos o bode expiatório perfeito para o grande incêndio de Roma. Tácito, o grande historiador romano, descreveu com horror como Nero substituiu os rumores, crucificando cristãos e queimando-os como tochas humanas para iluminar seus jardins noturnos. Entre essas vítimas estavam possivelmente os apóstolos Pedro e Paulo. O primeiro crucificado de cabeça para baixo por humildade, o segundo decapitado por ser cidadão romano. O século II testemunhou perseguições esporádicas, mas brutais, sob imperadores como Domiciano e Marco Aurélio. Policarpo, bispo de Esmirna com mais de 80 anos, quando instado a negar Cristo, respondeu: 86 anos o sirvo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Queimado vivo, seu martírio tornou-se paradigmático. Em Lyon, em 176 d.C., a escrava Blandina, frágil de corpo, mas gigante na fé, suportou torturas tão horrendas que seus próprios algozes se cansaram, tornando-se um testemunho vivo da graça sobrenatural. O século III viu a perseguição se tornar sistemática sob Décio, 249-251, e Diocleciano, 303-311. O primeiro exigia que todos os cidadãos oferecessem sacrifícios aos deuses romanos e obtivessem um certificado, libelo, comprovando sua lealdade. Muitos cristãos preferiram a morte à apostasia, enquanto outros, chamados lapsi, caídos,
cederam à pressão, gerando posteriormente intensos debates eclesiásticos sobre seu possível retorno à comunhão. A grande perseguição de Diocleciano foi a mais organizada e abrangente. Igrejas foram destruídas, escrituras queimadas, líderes executados e todos os cristãos privados de direitos civis. O Edito de Nicomédia ordenava a prisão de todo o clero e a obrigatoriedade de sacrifícios pagãos em todo o império. Porém, um paradoxo histórico marcante emergiu dessas perseguições. Quanto mais os cristãos eram martirizados, mais a fé se espalhava. Tertuliano, um dos pais da Igreja, resumiu esse fenômeno com sua famosa frase: "O sangue dos mártires é semente da Igreja". A coragem serena dos cristãos diante da morte fascinava e convertia espectadores. Enquanto os mártires morriam cantando hinos, os próprios carrascos por vezes se convertiam, como no caso do soldado que, vendo a fé de um jovem cristão sendo assado numa grelha, declarou-se cristão e foi morto junto. A geografia do martírio cobriu todo o império, de Roma a Cartago, de Lyon a Alexandria. Os métodos de execução variavam desde a crucificação, herdada dos persas, até o afogamento, passando pela espada, pelas feras no anfiteatro e pela queima em estacas. Mas o martírio não se limitava à morte física. Incluía também confisco de bens, exílio, trabalhos forçados nas minas e uma ampla gama de torturas criativas, destinadas a quebrar a resistência dos fiéis. A perseguição romana deixou um legado duradouro na teologia e espiritualidade cristãs. O culto aos mártires surgiu como uma forma de honrar aqueles que haviam dado testemunho supremo. A palavra mártir significa justamente testemunha. As catacumbas de Roma, além de locais de sepultamento, tornaram-se espaços de culto clandestino e símbolos da resistência da fé. Os relatos de martírio, Acta Martyrum, circulavam entre as comunidades como documentos edificantes e apologéticos, mostrando ao mundo pagão a coerência e coragem dos seguidores de Cristo. Quando o imperador Galério, em 311, já moribundo, emitiu o Édito de Tolerância, pondo fim à perseguição, o cristianismo já havia se transformado de perseguido em perseguidor. A ironia da história faria com que, em poucas gerações, os papéis se invertessem completamente, preparando o cenário para o próximo capítulo dramático da história da Igreja, sua aliança com o poder imperial sob Constantino. O ano era 312 d.C., quando o destino do cristianismo tomou um rumo radicalmente novo. Constantino, um general romano em campanha militar, teve uma visão que alteraria para sempre o curso da história religiosa ocidental. Segundo relatos, ele viu no céu uma cruz luminosa com a inscrição "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo apareceu-lhe em sonhos ordenando que usasse esse símbolo como proteção em batalha. No dia seguinte, na Batalha da Ponte Milvio contra seu rival Maxêncio, as tropas de Constantino emergiram vitoriosas sob o lábaro, estandarte, que ostentava o símbolo cristão. Este evento marcaria não apenas a ascensão política de Constantino, como único imperador romano, mas também o início de uma nova era para o cristianismo. O Édito de Milão, promulgado em 313 por Constantino e seu co-imperador Licínio, representou uma virada histórica. Pela primeira vez, o cristianismo recebia status legal no Império Romano. O Édito estabelecia a liberdade religiosa para todos os cultos, mas na prática significava o fim imediato das perseguições aos cristãos e o início de um processo que levaria o cristianismo de religião perseguida à religião oficial do Estado. As propriedades eclesiásticas confiscadas durante as perseguições foram devolvidas. Os mártires cristãos passaram a ser honrados publicamente e a Igreja começou a receber subsídios imperiais.
Constantino tomou uma série de medidas que transformaram profundamente a natureza do cristianismo. Ele isentou o clero de serviços públicos e impostos, concedeu à Igreja o direito de receber heranças e doações, construiu magníficas basílicas nos locais sagrados do cristianismo, incluindo a primeira Basílica de São Pedro em Roma, e estabeleceu o domingo como dia de descanso oficial no Império. O imperador também interveio ativamente nos assuntos eclesiásticos, convocando e presidindo o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. para resolver a controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo. A conversão de Constantino e sua política de favorecimento ao cristianismo trouxeram consequências ambíguas. Por um lado, o fim das perseguições permitiu que a Igreja florescesse publicamente. A fé cristã, antes confinada às catacumbas, agora podia ser professada abertamente. A construção de grandes basílicas substituiu as modestas casas de reunião dos primeiros cristãos. O acesso a recursos imperiais permitiu um desenvolvimento sem precedentes da liturgia, da arte sacra e da teologia. Por outro lado, essa nova relação com o poder político trouxe desafios profundos. A conversão em massa de pagãos ao cristianismo, muitas vezes por conveniência política ou social, diluiu o compromisso religioso. Práticas pagãs foram adaptadas e incorporadas ao culto cristão. A estrutura hierárquica da Igreja começou a se assemelhar à burocracia imperial. Bispos, antes líderes espirituais de comunidades locais, tornaram-se figuras de poder político e social. A teologia da Igreja sofreu influências da filosofia grega e do direito romano. A fundação de Constantinopla, a Nova Roma, em 330 d.C., como capital cristã do Império, simbolizou essa nova era. A cidade foi consagrada à Virgem Maria e construída sem templos pagãos, marcando uma ruptura definitiva com o passado religioso de Roma. No leito de morte em 337 d.C., Constantino finalmente recebeu o batismo, completando sua jornada de conversão. O legado de Constantino é dos mais controversos na história cristã. Se por um lado ele salvou a Igreja da perseguição e lhe deu liberdade para crescer, por outro, iniciou um processo de secularização e compromisso com o poder que muitos consideram ter desviado o cristianismo de sua pureza original. A constantinização da Igreja criou as bases para o cesaropapismo, controle do imperador sobre a Igreja no Oriente e para o poder temporal dos papas no Ocidente. A aliança entre trono e altar que ele estabeleceu moldaria a relação entre religião e política na Europa pelos próximos milênios. Esta transformação radical preparou o cenário para o próximo capítulo dramático da história da Igreja: a consolidação do poder papal em Roma, o desenvolvimento da doutrina católica romana e, eventualmente, a grande divisão entre Oriente e Ocidente. Com a queda de Roma em 476 d.C., a Igreja Ocidental encontrou-se como única instituição capaz de preservar a ordem na Europa em meio ao colapso do Império Romano. Este período, tradicionalmente chamado de Idade das Trevas, viu o cristianismo transformar-se de religião perseguida em guardiã da civilização ocidental, enquanto simultaneamente enfrentava profundas contradições internas. O papado romano, que havia começado como um modesto bispado, emergiu como poder espiritual e político sem paralelos, construindo um sistema de autoridade que dominaria a Europa medieval. O século VI testemunhou o pontificado de Gregório I, 590-604, conhecido como Gregório Magno, que estabeleceu o padrão para o papado medieval. Gregório, vindo da aristocracia romana, transformou o cargo de bispo de Roma em uma força moral e administrativa, enviando missionários para converter os anglo-saxões na Inglaterra.
e estabelecendo o canto gregoriano como padrão litúrgico. Seu governo marcou o início da afirmação da primazia romana sobre outras sedes episcopais, embora ele mesmo rejeitasse o título de bispo universal que lhe foi oferecido. A ascensão do Islã no século VII criou uma crise existencial para o cristianismo. A rápida conquista muçulmana da Terra Santa, norte da África e Espanha, amputou 3 dos 5 patriarcados originais, Jerusalém, Alexandria e Antioquia, deixando apenas Roma e Constantinopla como centros principais do cristianismo. Este desenvolvimento fortaleceu ainda mais a posição do papado no Ocidente, que se via como o último baluarte da ortodoxia. A vitória de Carlos Martel em Poitiers, 732, contra as forças muçulmanas, marcou o início da aliança entre o papado e o emergente Reino Franco, que culminaria na coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano no Natal de 800 pelo Papa Leão III. A Idade Média Central, séculos XI e XIII, representou o ápice do poder papal. A Reforma Gregoriana, iniciada pelo Papa Gregório VII em 1073, buscou purificar a Igreja de interferências leigas, estabelecendo o celibato clerical e combatendo a simonia, venda de cargos eclesiásticos. O Dictatus Papae de Gregório VII afirmava explicitamente que apenas o Papa poderia depor imperadores e que sua autoridade era a única universal. Este período viu o surgimento de ordens monásticas reformadoras, como os cistercienses e os franciscanos, que buscavam retornar à simplicidade evangélica em meio à crescente opulência da Igreja institucional. As Cruzadas, 1095-1291, convocadas pelo Papa Urbano II, exemplificaram a complexa mistura de motivações espirituais e políticas que caracterizavam a Igreja medieval. Enquanto prometiam a libertação dos lugares santos, também consolidaram o papel do Papa como líder da cristandade ocidental. O Quarto Concílio de Latrão, 1215, sob Inocêncio III, representou o ponto alto do poder papal medieval, estabelecendo dogmas como a transubstanciação, transformação real do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, e instituindo a Inquisição para combater heresias. Porém, este período de glória papal também foi marcado por profundas contradições e abusos. O sistema de benefícios eclesiásticos transformou cargos religiosos em moeda política. A venda de indulgências, remissão de penas temporais do pecado, tornou-se fonte de corrupção generalizada. O grande cisma do Ocidente, 1378-1417, viu até 3 pretendentes simultâneos ao trono papal, minando a credibilidade moral da instituição. O luxo da corte papal em Avignon contrastava brutalmente com a pobreza evangélica pregada por Cristo. A vida intelectual da Igreja medieval floresceu nas universidades nascentes, Paris, Oxford, Bolonha, onde teólogos como Tomás de Aquino buscaram reconciliar fé e razão através da filosofia aristotélica. A arte sacra atingiu novos patamares nas catedrais góticas, verdadeiras bíblias de pedra, que narravam a história sagrada em vitrais e esculturas. Contudo, o acesso às escrituras permanecia restrito ao clero e à elite educada, com a Vulgata Latina sendo a única versão autorizada. O período medieval também viu o desenvolvimento de muitas práticas devocionais que marcariam permanentemente o catolicismo. O culto aos santos e relíquias, a veneração mariana, o rosário, a festa de Corpus Christi e o sistema sacramental elaborado. Enquanto isso, movimentos dissidentes como os valdenses e os cátaros desafiavam a autoridade papal, pregando um retorno ao cristianismo primitivo e à pobreza apostólica, muitas vezes pagando com a vida por suas convicções. No final da Idade Média,
A Igreja Católica havia se tornado uma instituição imensamente rica e poderosa, mas também profundamente corrupta e distante das necessidades espirituais do povo comum. A crescente centralização do poder em Roma e os abusos do sistema eclesiástico criaram o terreno fértil para o que viria a ser o maior terremoto na história do cristianismo, a Reforma Protestante. O século XVI testemunhou a maior convulsão na história do cristianismo ocidental desde os tempos apostólicos. O que começou como um protesto acadêmico contra os abusos eclesiásticos transformou-se em um movimento revolucionário que fragmentou para sempre a unidade da Igreja medieval e redefiniu os fundamentos da fé cristã para milhões de pessoas. A Reforma Protestante não foi um evento isolado, mas um complexo fenômeno histórico com raízes profundas nas contradições acumuladas pela Igreja ao longo da Idade Média. O cenário estava preparado desde o final do século XV. A invenção da imprensa por Gutenberg, em 1450, democratizou o acesso aos textos sagrados. O humanismo renascentista, com figuras como Erasmo de Roterdã, promovia o retorno às fontes originais da fé. A crescente corrupção na Cúria Romana, exemplificada pelos papados de Alexandre VI, Rodrigo Borgia e Júlio II, o Papa Guerreiro, escandalizava os fiéis. O comércio de relíquias sagradas, supostamente incluindo fragmentos da Arca de Noé, leite da Virgem Maria e inúmeras lascas da verdadeira cruz, havia atingido proporções grotescas. Mas foi a venda sistemática de indulgências, promovida pelo Papa Leão X para financiar a construção da Basílica de São Pedro, que acendeu o pavio da revolta. Em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano e professor de teologia na obscura Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo local. Este gesto acadêmico rotineiro transformou-se no estopim de uma revolução. As teses de Lutero questionavam radicalmente a autoridade papal sobre as penas do purgatório e denunciavam a comercialização da graça divina. Impulsionadas pela imprensa, suas ideias espalharam-se pela Alemanha com velocidade impressionante. A teologia luterana cristalizou-se em 3 princípios fundamentais: sola scriptura, somente a Escritura como autoridade final; sola fide, justificação somente pela fé; e sola gratia, salvação somente pela graça. Lutero rejeitava a mediação clerical, defendia o sacerdócio universal de todos os crentes e traduziu a Bíblia para o alemão vernáculo, tornando-a acessível ao povo comum. Sua excomunhão em 1521 e sua dramática defesa na Dieta de Worms, "Aqui estou, não posso fazer outra coisa", transformaram-no em ícone da resistência religiosa. Enquanto isso, na Suíça, Ulrico Zwinglio liderava uma reforma ainda mais radical. Em Zurique, abolindo completamente a missa e removendo imagens das igrejas. A reforma suíça atingiria sua expressão mais sistemática com João Calvino em Genebra, cuja obra As Institutas da Religião Cristã, 1536, forneceu o arcabouço teológico para o protestantismo reformado. Calvino enfatizava a soberania absoluta de Deus, a predestinação e uma ética de trabalho que Max Weber mais tarde associaria ao surgimento do espírito do capitalismo. Na Inglaterra, a reforma seguiu um caminho peculiar. Henrique VIII, inicialmente um católico fervoroso que havia recebido do Papa o título de defensor da fé por seus escritos contra Lutero, rompeu com Roma em 1534 após a recusa do Papa em anular seu casamento com Catarina de Aragão. O ato de supremacia declarou o rei cabeça suprema da Igreja da Inglaterra, criando a via média anglicana entre catolicismo e protestantismo.
A Reforma Protestante não foi um movimento unificado. Além dos luteranos, reformados e anglicanos, surgiram os anabatistas, que rejeitavam o batismo infantil e pregavam a separação total entre igreja e Estado. Os unitaristas, que negavam a Trindade, e diversos outros grupos dissidentes. A reação católica foi violenta. A Contra-Reforma, com seu braço repressivo na Inquisição Romana, e a criação da Companhia de Jesus, jesuítas, por Inácio de Loyola, em 1540, para combater a expansão protestante. O Concílio de Trento, 1545-1563, estabeleceu os contornos do catolicismo pós-reforma, reafirmação da autoridade papal, manutenção dos 7 sacramentos, preservação da tradição como fonte de revelação ao lado da Escritura e a Vulgata, como versão bíblica oficial. A arte barroca emergiu como veículo da propaganda católica, enquanto as guerras religiosas entre protestantes e católicos ensanguentaram a Europa por mais de um século. Os efeitos da Reforma foram profundos e duradouros. Além da fragmentação religiosa, ela promoveu a alfabetização em massa para ler a Bíblia, fortaleceu as línguas vernáculas em detrimento do latim e contribuiu para o desenvolvimento do individualismo moderno. Politicamente, enfraqueceu o poder universal da Igreja e fortaleceu os Estados nacionais. Culturalmente, deu origem a novas formas de arte, música, como os corais luteranos e literatura religiosa. A Reforma Protestante representou tanto um retorno às origens do cristianismo primitivo quanto um salto em direção à modernidade religiosa. Seu legado continua a moldar o cristianismo contemporâneo, com suas ênfases na autoridade bíblica, na experiência pessoal da fé e na responsabilidade individual diante de Deus. A divisão que ela criou na cristandade ocidental permanece até hoje, mesmo nos esforços ecumênicos do século XXI. Os séculos que se seguiram à Reforma Protestante testemunharam a transformação radical do cristianismo em um fenômeno verdadeiramente global, marcado por expansão missionária sem precedentes, profundas divisões denominacionais e respostas complexas aos desafios da modernidade. Este período viu a fé cristã sair dos limites da Europa para se tornar uma religião mundial, enquanto simultaneamente enfrentava questionamentos intelectuais e culturais que abalaram seus fundamentos tradicionais. A era das grandes descobertas marítimas nos séculos XV e XVI abriu caminho para a primeira onda de expansão missionária global. Portugal e Espanha, como potências católicas, levaram o cristianismo para a África, Ásia e Américas através de suas redes coloniais. Missionários franciscanos, dominicanos e especialmente jesuítas estabeleceram-se desde o Japão até o Brasil, desenvolvendo métodos de evangelização que iam desde a acomodação cultural, como as reduções jesuíticas na América do Sul, até a imposição coercitiva da fé. A conversão em massa de populações indígenas nas colônias americanas levantou questões teológicas profundas sobre a natureza da conversão autêntica, exemplificadas no debate entre Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda sobre os direitos dos povos nativos. O protestantismo também embarcou em sua própria expansão missionária, inicialmente mais lenta, mas ganhando impulso no século XVIII com o movimento pietista alemão e o avivamento metodista liderado por John Wesley. O século XIX viu uma explosão das sociedades missionárias protestantes, particularmente na Inglaterra e Estados Unidos, levando o evangelho aos confins da África, ilhas do Pacífico e interior da Ásia. Esta era heróica das missões produziu figuras como David Livingstone na África e Hudson Taylor na China, que combinavam zelo evangelístico com interesse científico e humanitário.
Paralelamente à expansão geográfica, o cristianismo enfrentou desafios intelectuais sem precedentes. O iluminismo do século XVIII, com sua ênfase na razão humana e ceticismo em relação à autoridade religiosa, desafiou os fundamentos da fé cristã tradicional. Filósofos como Voltaire e David Hume atacaram os milagres bíblicos e a ideia de revelação divina, enquanto o desenvolvimento da crítica histórica da Bíblia por estudiosos como Julius Wellhausen questionava as narrativas tradicionais sobre a composição das Escrituras. A teoria da evolução de Charles Darwin, em 1859, criou uma crise ainda maior ao desafiar a visão bíblica literal da criação. A resposta cristã a esses desafios variou amplamente. O liberalismo teológico, representado por figuras como Friedrich Schleiermacher, buscou reconciliar fé e razão, reinterpretando os dogmas cristãos em termos da experiência religiosa subjetiva. No extremo oposto, movimentos fundamentalistas emergiram no final do século XIX e início do XX, insistindo na inerrância bíblica literal e rejeitando qualquer compromisso com a ciência moderna. Entre esses polos, diversas posições intermediárias tentaram manter a fidelidade às verdades essenciais do cristianismo, enquanto engajavam-se construtivamente com o mundo moderno. O século XX trouxe desafios ainda mais dramáticos. As duas guerras mundiais, com seu nível sem precedentes de destruição e morte, levantaram questões profundas sobre a providência divina e o problema do mal. O surgimento de regimes totalitários, comunistas e nazistas, criou novas formas de perseguição religiosa, produzindo mártires modernos, como Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, e o metropolita ortodoxo Serafim, na Rússia soviética. O Concílio Vaticano II, 1962-1965, marcou uma virada radical para o catolicismo romano, modernizando sua liturgia e abrindo diálogo com outras religiões e com o mundo moderno. Ao mesmo tempo, o centro de gravidade do cristianismo começou a se deslocar decisivamente para o sul global. Enquanto a Europa se secularizava rapidamente no pós-guerra, a África, América Latina e partes da Ásia experimentavam um crescimento explosivo do cristianismo, particularmente em suas formas pentecostais e carismáticas. O movimento pentecostal, nascido no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, 1906-1909, transformou-se na força mais dinâmica do cristianismo contemporâneo, enfatizando a experiência direta do Espírito Santo, os dons espirituais e a cura divina. No início do século XXI, o cristianismo apresenta um quadro complexo e multifacetado. De um lado, continua sendo a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,4 bilhões de adeptos. De outro, enfrenta desafios sem precedentes. Secularismo, agressivo no Ocidente, crescimento do islamismo em muitas regiões, competição com novas formas de espiritualidade e as complexas questões éticas levantadas pelos avanços científicos e tecnológicos. A internet e as mídias digitais criaram novas formas de comunidade religiosa e disseminação da fé, enquanto também facilitaram a propagação de divisões e extremismos. As divisões históricas entre católicos, ortodoxos e protestantes persistem, embora o movimento ecumênico tenha conseguido alguns progressos no diálogo interdenominacional. Novas formas de cristianismo emergem continuamente, desde mega-igrejas neopentecostais até comunidades monásticas urbanas, testemunhando a incrível capacidade de adaptação desta fé de 2000 anos. Enquanto isso, em muitas partes do mundo, cristãos continuam a enfrentar perseguição violenta, mantendo viva a tradição do martírio que remonta aos primeiros séculos. O cristianismo moderno se encontra assim numa encruzilhada histórica,
desafiado a manter sua identidade essencial enquanto responde às rápidas transformações culturais e tecnológicas do nosso tempo. Sua capacidade de navegar esses desafios determinará seu papel no mundo que está por vir, continuando uma história que já atravessou impérios, revoluções e transformações civilizacionais sem perder seu núcleo essencial de fé em Jesus Cristo. O cristianismo no alvorecer do terceiro milênio apresenta um panorama complexo e dinâmico, marcado por profundas transformações geográficas, culturais e tecnológicas. Enquanto assistimos a um declínio acelerado da prática religiosa tradicional no Ocidente europeu, testemunhamos simultaneamente um crescimento explosivo do cristianismo no sul global, particularmente na África subsaariana, América Latina e partes da Ásia. Esta mudança no centro de gravidade do cristianismo está reconfigurando radicalmente o perfil da fé cristã em escala mundial. Na África, o cristianismo está experimentando um crescimento sem precedentes. Estimativas recentes indicam que até 2050, 4 em cada 10 cristãos no mundo serão africanos. Este fenômeno é particularmente visível em países como Nigéria, República Democrática do Congo e Etiópia, onde igrejas independentes africanas combinam elementos do cristianismo tradicional com expressões culturais locais. O movimento pentecostal, com sua ênfase na cura divina, exorcismo e prosperidade material, tem sido o principal motor deste crescimento, criando mega-igrejas que rivalizam em tamanho com as maiores catedrais europeias. Contudo, este avanço ocorre em meio à intensa perseguição em países de maioria muçulmana e a desafios como a pobreza extrema, a corrupção endêmica e a competição com o islamismo. A América Latina, tradicionalmente o bastião do catolicismo romano, está passando por uma transformação religiosa profunda. O avanço do protestantismo, especialmente em suas variantes neopentecostais, tem sido tão significativo que vários países, como Brasil e Guatemala, podem se tornar majoritariamente protestantes nas próximas décadas. Este fenômeno está reconfigurando o panorama político e social da região, com igrejas evangélicas adquirindo influência sem precedentes nos processos eleitorais e debates públicos sobre moralidade e direitos humanos. Paralelamente, o catolicismo carismático tenta recuperar terreno adotando muitas das práticas e estilos de culto de seus competidores protestantes. Na Ásia, o cristianismo apresenta um quadro extremamente diversificado. Na Coreia do Sul, igrejas presbiterianas produzem alguns dos maiores congregações do mundo, enquanto na China o cristianismo underground cresce aceleradamente apesar da repressão governamental. As Filipinas permanecem como o único país de maioria católica na Ásia, enquanto na Índia, comunidades cristãs enfrentam crescente hostilidade de grupos nacionalistas hindus. O caso particular da China merece atenção especial. Estimativas sugerem que o número de cristãos no país pode ultrapassar 200 milhões em 2030, o que faria da China a nação com a maior população cristã do mundo, um desenvolvimento com profundas implicações geopolíticas. O mundo ocidental, berço histórico do cristianismo institucionalizado, apresenta um cenário radicalmente diferente. Europa Ocidental está se tornando cada vez mais pós-cristã, com taxas de frequência à igreja em queda livre e muitas catedrais históricas sendo transformadas em museus, restaurantes ou até mesquitas. Contudo, mesmo aqui vemos sinais de renovação em movimentos como o novo monasticismo urbano e comunidades cristãs entre imigrantes. Os Estados Unidos, enquanto ainda a nação mais religiosamente vibrante do Ocidente, estão experimentando um rápido crescimento do nones,
pessoas sem afiliação religiosa, particularmente entre os jovens, ao mesmo tempo em que o evangelicalismo se torna cada vez mais associado a uma determinada identidade política. A revolução digital está transformando profundamente a prática e a experiência do cristianismo contemporâneo. As igrejas online, os cultos transmitidos por streaming e os aplicativos bíblicos estão redefinindo o conceito de comunidade religiosa. Pastores influenciadores acumulam milhões de seguidores nas redes sociais, enquanto debates teológicos que antes levavam séculos para se desenvolver, agora acontecem em tempo real nas plataformas digitais. Esta hiperconectividade traz tanto oportunidades sem precedentes para a evangelização, quanto desafios profundos para a formação espiritual e a manutenção da ortodoxia doutrinária. As questões éticas colocadas pelos avanços científicos e tecnológicos representam outro campo de desafio para o cristianismo contemporâneo. Temas como inteligência artificial, edição genética, transhumanismo e mudanças climáticas exigem respostas teológicas sofisticadas que muitas instituições religiosas tradicionais parecem incapazes de fornecer com a necessária agilidade. Ao mesmo tempo, debates sobre sexualidade, gênero e família continuam a dividir profundamente as denominações cristãs, com igrejas históricas no Ocidente adotando posições cada vez mais liberais, enquanto seus equivalentes no Sul global mantêm visões conservadoras. A perseguição aos cristãos permanece uma triste realidade em muitas partes do mundo. De acordo com organizações de monitoramento, um cristão é morto por motivos relacionados à fé a cada 5 minutos em média, com os níveis de perseguição atingindo níveis históricos em países como Coreia do Norte, Afeganistão e Somália. Este martírio moderno, muitas vezes ignorado pela mídia ocidental, cria paradoxalmente comunidades cristãs com uma vitalidade e compromisso que contrastam fortemente com o cristianismo acomodado do Ocidente secularizado. O movimento ecumênico, após os avanços significativos do século XX, parece ter perdido impulso no século XXI, com as divisões históricas entre católicos, ortodoxos e protestantes permanecendo profundas. Contudo, novas formas de colaboração transdenominacional estão surgindo em torno de causas específicas, como a liberdade religiosa, a justiça social e o combate ao tráfico humano. Estas alianças pragmáticas podem representar o futuro do trabalho conjunto entre diferentes tradições cristãs. Olhando para o futuro, o cristianismo do século XXI parece destinado a se tornar cada vez mais não ocidental, carismático em sua espiritualidade e digital em suas formas de expressão. Sua capacidade de manter a fidelidade aos fundamentos históricos da fé, enquanto se adapta aos desafios de um mundo em rápida transformação, determinará sua relevância contínua na formação da civilização humana nos próximos séculos. O que permanece claro é que, apesar de todas as mudanças e desafios, o cristianismo continua a demonstrar uma notável resiliência e capacidade de renovação, mantendo-se como uma força vital na vida de bilhões de pessoas em todo o planeta. Ao analisar as trajetórias atuais do cristianismo global, podemos identificar várias tendências significativas que provavelmente moldarão o futuro desta religião nos próximos 50 anos. Estas projeções, baseadas em dados demográficos, padrões de migração, transformações tecnológicas e mudanças culturais, apontam para um cenário complexo onde o cristianismo continuará sendo uma força majoritária no cenário religioso mundial, mas com características radicalmente diferentes das que apresentou nos séculos anteriores. A primeira e mais evidente tendência é a contínua mudança do centro de gravidade do cristianismo para o sul global. Estudos do Pew Research Center
indicam que até 2060, mais de 40% dos cristãos do mundo viverão na África subsaariana, enquanto a porcentagem de cristãos na Europa continuará diminuindo significativamente. Países como Nigéria, República Democrática do Congo e Etiópia não apenas abrigarão grandes populações cristãs, mas provavelmente se tornarão os principais centros de produção teológica e envio missionário. Este deslocamento geográfico trará consigo uma transformação cultural profunda na maneira como o cristianismo é vivido e compreendido, com maior ênfase na experiência espiritual comunitária, nos milagres e na interpretação literal das Escrituras. A segunda grande tendência é a secularização acelerada do Ocidente, particularmente na Europa e em certas regiões da América do Norte. As igrejas históricas, católica romana e protestantes tradicionais, continuarão enfrentando declínio em número de membros e influência social. Contudo, é provável que vejamos o surgimento de novas formas de cristianismo pós-denominacional em ambientes urbanos, caracterizadas por comunidades menores, mais flexíveis e adaptadas ao contexto pós-moderno. Estas comunidades provavelmente enfatizarão a espiritualidade experiencial sobre a doutrina rígida, a justiça social sobre a pureza moralista e a inclusividade sobre os limites confessionais tradicionais. A relação entre cristianismo e tecnologia será cada vez mais central. A inteligência artificial já começa a ser utilizada para a análise bíblica, aconselhamento pastoral automatizado e até mesmo para compor música sacra. As realidades virtual e aumentada oferecem possibilidades revolucionárias para a educação religiosa e a experiência de culto. Igrejas completamente digitais, onde os membros interagem apenas através de avatares, podem se tornar comuns. Estas inovações trarão questões teológicas profundas sobre a natureza da comunidade, a presença sacramental e até mesmo o que significa ser humano à luz dos avanços em biotecnologia e interfaces cérebro-computador. O pentecostalismo e os movimentos carismáticos continuarão sendo as formas de cristianismo que mais crescem globalmente. Sua adaptabilidade cultural, ênfase na experiência religiosa imediata e capacidade de incorporar elementos locais lhes dão uma vantagem significativa em contextos de rápida mudança social. No entanto, é provável que vejamos o surgimento de uma terceira onda do pentecostalismo, menos centrada em personalidades carismáticas individuais e mais focada em redes descentralizadas de pequenos grupos. Esta nova fase pode trazer maior maturidade teológica e engajamento social, superando algumas das críticas frequentemente dirigidas aos movimentos pentecostais atuais. A questão da liberdade religiosa se tornará cada vez mais premente. Enquanto o cristianismo enfrenta restrições crescentes em países como China, Índia e várias nações muçulmanas, também vemos tentativas de limitar a expressão pública da fé em sociedades ocidentais cada vez mais secularizadas. O conceito de cristofobia, medo ou hostilidade irracional contra cristãos e símbolos cristãos, pode se tornar um tema central nos debates sobre direitos humanos. Paradoxalmente, esta pressão externa pode levar a um fortalecimento da identidade cristã em muitos contextos, assim como a perseguição romana fez nos primeiros séculos. A relação entre cristianismo e islamismo continuará sendo um dos fatores mais determinantes para o futuro da religião, especialmente na África e em partes da Ásia. As zonas de contato entre estas duas grandes religiões, como o Cinturão do Sahel na África, provavelmente verão tanto conflitos violentos quanto experimentos interessantes de coexistência e diálogo.
O crescimento de movimentos de cristãos ex-muçulmanos, particularmente no mundo iraniano e no norte da África, pode se tornar um dos desenvolvimentos mais significativos na geopolítica religiosa das próximas décadas. A crise ecológica colocará desafios sem precedentes para a teologia e a ética cristãs. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se intensificarem, as igrejas serão pressionadas a repensar suas doutrinas sobre criação, mordomia da terra e relação entre seres humanos e meio ambiente. É provável que vejamos o surgimento de uma teologia ecológica mais robusta, possivelmente incorporando insights de cosmovisões indígenas e tradições espirituais não ocidentais. A demografia cristã também passará por transformações significativas. O envelhecimento das populações em países tradicionalmente cristãos contrastará com a juventude das comunidades cristãs na África e América Latina. Esta diferença geracional pode levar a tensões significativas dentro das denominações globais, com os cristãos mais jovens do sul global exigindo mudanças mais rápidas em questões como liderança feminina, moralidade sexual e engajamento político. Finalmente, é provável que testemunhemos o surgimento de novas formas de ecumenismo que transcendam as divisões históricas entre católicos, ortodoxos e protestantes. A pressão da secularização, os desafios comuns e a necessidade de cooperação em escala global podem levar a aproximações impensáveis há algumas décadas. Contudo, estas aproximações provavelmente ocorrerão mais no nível prático do que no doutrinário, com cooperação em áreas como ajuda humanitária, defesa da liberdade religiosa e combate ao tráfico humano. O cristianismo do futuro, portanto, provavelmente será mais diversificado culturalmente, mais tecnologicamente integrado e mais deslocado de suas raízes europeias do que nunca em sua história. Sua capacidade de manter a unidade essencial enquanto abraça esta diversidade crescente será o maior desafio para as próximas gerações de líderes cristãos. O que parece certo é que, apesar de todas as transformações e desafios, o cristianismo continuará sendo uma das forças mais dinâmicas e influentes na formação da civilização humana no século XXI e além. Ao chegarmos ao final desta extensa jornada através dos séculos, podemos contemplar o cristianismo em sua impressionante totalidade histórica. Um fenômeno religioso que começou como um pequeno movimento de camponeses e pescadores na periferia do Império Romano e transformou-se em uma das forças culturais e espirituais mais influentes da civilização humana. Esta trajetória não segue uma linha reta, mas antes se assemelha a um rio poderoso que, ao longo de seu curso, adapta-se a diferentes terrenos, absorve afluentes diversos e periodicamente transborda para transformar as paisagens ao seu redor. O cristianismo que conhecemos hoje é o produto cumulativo de incontáveis interações com culturas, filosofias, estruturas políticas e desafios intelectuais ao longo de 20 séculos de história. A primeira lição que esta história nos oferece é a notável capacidade de resiliência demonstrada pelo cristianismo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. Desde as perseguições sangrentas dos primeiros séculos até os ataques ideológicos da modernidade, passando por divisões internas profundas e períodos de corrupção institucional, o cristianismo sempre encontrou maneiras de se renovar e continuar relevante. Esta resiliência parece radicar-se na combinação paradoxal de uma mensagem central estável, o Evangelho de Jesus Cristo, com uma impressionante flexibilidade cultural para se encarnar em diferentes contextos históricos. Vemos esta dinâmica em ação quando o cristianismo helenizado dos padres da Igreja dialoga com a filosofia grega.
quando os missionários medievais adaptam festividades pagãs para fins evangelísticos, ou quando as igrejas africanas contemporâneas incorporam elementos das culturas locais em sua adoração. Uma análise mais atenta revela padrões recorrentes que atravessam os séculos. A tensão entre espiritualidade pessoal e organização institucional manifesta-se tanto nos conflitos do século IV sobre a natureza da Igreja, quanto nos movimentos de renovação protestante do século XVI, ou no crescimento atual das comunidades carismáticas independentes. O dilema entre engajamento com o poder político e fidelidade aos princípios evangélicos aparece tanto no Pacto Constantiniano quanto nas alianças contemporâneas entre líderes religiosos e governantes. A criatividade teológica que respondeu aos desafios do gnosticismo antigo ou das heresias medievais hoje se volta para questões como a inteligência artificial e a ética genética. Estes padrões não são meras repetições, mas variações sobre temas fundamentais que revelam a profundidade e complexidade da experiência cristã através do tempo. O cristianismo contemporâneo é incompreensível sem esta perspectiva histórica. A vitalidade do pentecostalismo global faz eco aos avivamentos emocionais do passado. As tensões entre igrejas históricas e comunidades independentes refletem antigos debates sobre autoridade e tradição. Até mesmo a secularização ocidental pode ser vista como reação ao excessivo entrelaçamento entre trono e altar que marcou séculos de história europeia. Ao mesmo tempo, o deslocamento demográfico do cristianismo para o sul global representa uma mudança tectônica comparável em importância à conversão do Império Romano no século IV ou à expansão missionária do século XVI. Olhando para o futuro, a história nos ensina que o cristianismo provavelmente continuará seu padrão de morte e ressurreição. Períodos de aparente declínio seguidos por renovação inesperada. Os desafios da era digital, das mudanças climáticas e das novas fronteiras éticas exigirão tanto fidelidade criativa às raízes evangélicas quanto abertura ao movimento do Espírito em novas circunstâncias. A lição dos séculos é que o cristianismo sobrevive não pela rigidez imutável, mas pela capacidade de manter viva a essência de sua mensagem enquanto se encarna continuamente em novas realidades culturais. Como fenômeno histórico, o cristianismo nos oferece um estudo de caso único sobre como ideias religiosas interagem com forças sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo. Seu impacto na arte, na música, na literatura, no direito e até na ciência demonstra o poder das convicções religiosas para moldar civilizações inteiras. Como força contemporânea, continua a inspirar atos de extraordinária compaixão e coragem, mesmo enquanto luta com seus próprios demônios de institucionalização excessiva e divisão interna. Esta jornada através dos séculos nos deixa não com uma narrativa simples de progresso ou declínio, mas com uma apreciação profunda da complexidade de um movimento que, de alguma forma, conseguiu manter viva, através de gerações sem conta, a mensagem revolucionária de um rabino judeu do primeiro século. Seu futuro permanece tão imprevisível quanto sua história foi surpreendente. Mas se o passado serve de guia, podemos esperar que o cristianismo continue a ser uma presença transformadora no mundo, adaptando-se sem perder sua alma, inovando sem abandonar suas raízes e oferecendo ao mundo não apenas uma doutrina, mas uma visão de vida que tem demonstrado uma resiliência notável ao teste do tempo. Se você foi impactado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais estudos profundos como este. Cada inscrição e like ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas.
Clique no botão de like para fortalecer este trabalho e marque nos comentários: quero mais estudos bíblicos. Que o Senhor continue abençoando sua vida e revelando sua verdade através das Escrituras. Até o próximo vídeo.